Em nome de Jesus, amém. Lemos assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, lemos assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Irmãos, esse texto começa dizendo para a gente uma apresentação de quem está escrevendo, e quem está escrevendo é um servo de Jesus, já idoso, já velhinho, chamado João. Nós acreditamos que é o mesmo João que foi um dos apóstolos de Jesus, vários indícios nos levam a crer nisso. E ele começa dizendo que ele é companheiro nosso na tribulação, no sofrimento. E deixa eu falar uma coisa para você: nesse mundo você vai sofrer. Nesse mundo nós sofremos. Todo mundo que está aqui conhece pelo menos um pouco o que é a dor, conhece pelo menos um pouco o que é o sofrimento. Mas aquele, meus irmãos, que decide remar contra a maré desse mundo, aquele que decide ir contra o sistema do reino das trevas, que impera sobre esse mundo, ele acumula sobre si um sofrimento maior. O que aconteceu com João é que, além dos sofrimentos que nós já temos no dia a dia, além dos transtornos que às vezes a velhice traz, além da solidão e de tantas outras coisas, João estava preso. E preso por quê? Por causa do testemunho de Jesus. Ele estava num lugar até bonito, uma ilha, mas era uma ilha que era um presídio. E ele estava ali preso por quê? Porque ele era alguém que falava a respeito de Jesus. E eu quero falar logo de cara para você que se diz servo de Jesus, para você que se diz discípulo de Jesus. Todo aquele que de fato é discípulo de Jesus, ele é uma ameaça para o reino das trevas. Ele está em guerra. Esse negócio de crente inofensivo, esse negócio de crente café com leite, você conhece essa expressão? Quando eu era criança, que a gente ia jogar futebol, e tinha as criancinhas pequenas que queriam jogar também, a gente deixava entrar no time e falava: esse aí é café com leite, ou seja, não está nem num time nem no outro, está ali só para pensar que está brincando. Você já deu um videogame para uma criança brincar sem o fio, ele pensar que estava jogando, né? Tem gente aqui falando: vocês são ruins, hein? Brincadeira. Não faz diferença estar na partida. Infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem servas do Senhor, mas são um zero à esquerda e não fazem diferença nenhuma na batalha que está acontecendo agora nesse mundo. Porque todo aquele que de fato serve ao Senhor, ele está numa briga. Satanás e seus demônios declararam guerra contra ele.
Ele precisa estar em constante vigilância, porque se ele faz alguma coisa errada, já era, porque a vida dele não é normal. Ele não tem simplesmente as lutas que as pessoas normais têm. Ele enfrenta algo que as outras pessoas nem sabem que existem. Nós enfrentamos demônios nesse fim de semana, manifestações reais. Teve hora que o bicho abriu o olho, olhou para a minha cara, rosnou, mas teve que sair no nome de Jesus, como 100% das vezes. Nós estamos numa verdadeira guerra, meus irmãos, e alguns dos nossos irmãos no mundo hoje estão presos por causa de Jesus. Boa parte dos cristãos da nossa família de fé, servos verdadeiros de Jesus, estão hoje em países onde é crime ser cristão, e eles são cristãos assim mesmo. Eles não podem fazer um culto barulhento, bonito como esse que nós fizemos. Eles precisam ler a Bíblia bem baixinho e não podem cantar. Existem lugares no mundo, meus irmãos, que a sala de oração funciona assim. Eu sei de uma sala de oração no Oriente Médio, que os irmãos se reúnem e falam assim: vamos adorar a Deus com hino tal. 1, 2, 3, começou. E todo mundo canta em pensamento. Igrejas que não têm criança porque é proibido. E eu não sei quanto tempo isso vai demorar para chegar aqui, porque uma profecia de Jesus diz: vocês serão odiados de todas as nações. Aproveita a sua liberdade enquanto você tem. João estava preso por causa da palavra de Deus. Ele entregou a sua vida para isso. Mas pastor, que vantagem tem então, se além dos sofrimentos do mundo, a gente ainda está contra a corrente, contra o sistema, enfrentando todo tipo de situação e correndo o risco de ser perseguido e preso? Eu vou te falar a vantagem. A vantagem se chama Jesus. A vantagem tem um nome, é o nosso amado Jesus. Ele estava lá, preso. Sabe Deus o tipo de tristeza que ele estava vivendo. E de repente ele ouve uma voz. Ele é arrebatado em espírito. E o que ele começa a ver já não é mais do mundo natural. Ver coisas sobrenaturais, sonhos proféticos, visões, meus irmãos, não é como aquela igreja que a irmã aqui estava testemunhando, não é coisa de diabo não, está na palavra de Deus. Crente vive essas coisas, aquele que se consagra, aquele que separa tempo para buscar o Senhor, aquele que está ligado no céu, ele tem sonhos sobrenaturais, ele tem visões, ele vive essas coisas que nós vivemos aqui como igreja. E simplesmente, quem aparece para João nesse arrebatamento de sentidos? O próprio Cristo. Mas, meus irmãos, a imagem que João vê é uma imagem cheia de figuras proféticas, até difícil de se desenhar. Cabelos brancos como a neve, como lã, olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido, latão reluzente, um peitoral feito de ouro sobre o seu peito, um cinto no local do peito. E cada uma dessas coisas tem um elemento, tem um significado profético. Eu já preguei algumas vezes sobre isso, já falei para vocês sobre a espada que sai da boca de Cristo, já falei para vocês sobre o papel dos pés de latão reluzente. Cada uma desses elementos, cada uma dessas coisas traz uma mensagem importante, mas eu quero nessa noite, meus irmãos, mostrar algo desse quadro geral. Jesus, como nós cantamos, não é mais um bebezinho na manjedoura. Algumas pessoas se relacionam com Jesus como se ele fosse uma parte da história simplesmente. E conversam com estátua às vezes, de Maria segurando um bebê. Eu me lembro, quem é aí do tempo do Padre Quevedo, né? Eu era um padre que eu gostava muito dele, já faleceu, e ele desmascarava certas fraudes e fenômenos psíquicos. E eu me lembro uma vez que trouxeram fotos paranormais para ele analisar, e eram fotos de Maria, de várias maneiras que estava aparecendo para alguém, e aí ele mostrou uma: olha essa daqui, Maria com o menino Jesus e tudo, não existe menino Jesus, o homem morreu com 33 anos. Jesus não é mais um neném, um bebê na manjedoura. E ele também não é um homem pregado na cruz, como nós falamos.
Ele sofreu, Ele morreu por nós, Ele foi humilhado, Ele passou por aquilo tudo, porque Ele se permitiu isso, Ele se entregou, porque o Pai decidiu fazer isso com Ele, para que você não precisasse passar por isso. Ele viveu tudo isso no seu lugar, mas não quer dizer que Ele esteja aprisionado numa fraqueza humana. Jesus não é mais aquele rosto sangrando na cruz, com a coroa de espinhos na cabeça. Ele é um homem com voz de trovão, pés de latão reluzente. Cada uma dessas figuras que nós lemos aqui no texto são figuras de poder, meus irmãos. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele já era poderoso antes de vir para a terra, ele se despiu de sua glória. Ele se fez gente, ele viveu tudo isso, mas ele foi glorificado e está assentado à direita do Pai. E Ele é poderoso, meus irmãos. Cada uma dessas figuras que a gente lê é espada, é algo como uma armadura, é algo que serve tanto para brilhar e a gente vê o nosso reflexo, como para pisar mesmo, qualquer coisa. Olhos como chamas de fogo, meus irmãos. Eu lembro de alguns desenhos do Superman, o filme, né? Que vai soltar aquele raio, chega a 100 de tudo. Poder. Tem um significado em cada uma dessas coisas, mas eu quero destacar algo para os irmãos. Ele diz: eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Essa palavra é poderosa, meus irmãos. Eu vou te explicar por quê. Nós não estamos falando aqui de um conto de fadas, de uma invenção de gente maluca, de gente religiosa. Jesus existiu sobre a terra e isso é um fato histórico. Quer as pessoas gostem disso ou não. Nenhum historiador sério nega que existiu um homem chamado Jesus. E quando você começa a pegar as evidências e relatos e todas as coisas, meus irmãos, não tem como a gente dizer que a Bíblia está falando mentira. Eu precisaria de muito mais fé para acreditar nesses ateísmos que se divulga do que naquilo que a Bíblia está mostrando. Essa semana eu estava lendo 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo começa a falar a respeito do poder da ressurreição e como a ressurreição impactou a vida dele. Ele fala assim, gente, Jesus, depois de ressuscitar, começou a aparecer para várias pessoas. Apareceu inclusive para mim. E ele fala, teve uma vez que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só. E a maior parte dessas pessoas, o apóstolo Paulo diz, está viva até hoje. Não tinha como dizer que era uma invenção, meus irmãos. Pessoas que viram Jesus ressuscitado, mais de 500 pessoas ainda estavam vivas, convivendo ali no meio dos outros e dizendo, eu vi mesmo, eu estava lá, Ele está vivo. E que impacto isso traz na nossa vida? O apóstolo Paulo disse, Jesus ressuscitou, e é por isso que eu enfrento a morte todo dia. E é por isso que naquele dia eu enfrentei leões lá em Éfeso. A gente cantou aqui, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Eles jogavam os nossos irmãos aos leões para serem comidos como espetáculo público, para ver se eles negavam Jesus. E deixa eu te contar, tinha irmão que não negava. E eles falavam, Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar também. Jesus foi o primeiro, a primícia da ressurreição dos mortos. Eu creio, eu vi Jesus ressuscitado, eu me entrego para ser morto. Dos 11 apóstolos de Jesus que sobraram porque Judas se matou, com exceção de João, que ficou aqui velhinho na ilha de Patmos, como nós lemos, o restante, todos eles foram mortos, porque eles defendiam isso. Eu vi Jesus ressuscitado, eu não tenho como negar o que eu vi. A pessoa é capaz de se entregar para a própria morte, para defender aquilo que ela acredita, porque ela não acredita simplesmente numa doutrina qualquer, em algo específico, é algo que ela experimentou, é algo que ela viu. E agora, no auge da dor, do sofrimento, está João, idoso, preso, afastado de todo mundo, e ele ouve uma voz forte, um som de chofar, de trombeta, um som que se parece ao mesmo tempo como a voz de muitas águas.
que diz para ele, olha, João cai, né? Olha que legal, João cai na presença de Deus. Quem aqui já caiu na presença de Deus, tamanha glória dele? Vou perguntar de novo, quem aqui já ficou numa situação onde a glória de Deus era tão forte que chegou a tomar um capote e cair no chão? Dá um glória a Deus, bem barulhento. Essas pessoas que gritaram, elas viveram essa experiência. Você já viveu uma experiência de estar tão próximo da presença de Deus, a ponto de não aguentar e cair? E olha o que Jesus faz, pega a mão direita e tem um significado para isso. Os anjos dele, os mensageiros dele estão na mão direita, o texto diz para a gente. E ele coloca a mão sobre João e diz assim, deixa eu ler para vocês. Porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, não é para você ficar com medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, quem tem a chave do inferno não é o diabo, não. O diabo não tem nem a chave do inferno. A chave do inferno está na mão de Jesus. O dono da vida e da morte continua sendo Jesus. As pessoas se entregavam à morte sem medo, porque ouviram dele, não temas, eu tenho a chave da morte. A nossa vida não tem como ser do mesmo jeito, se a gente crê nisso, e crê de verdade. E aí ele vira para João e fala assim, quanto ao mistério que você viu, das 7 estrelas na minha mão e dos 7 candelabros de ouro, eu vou contar para você. Ele não conta as outras representações proféticas que João estava vendo, mas ele fala dessas 2 coisas. Os 7 anjos, as 7 estrelas na sua mão são os 7 anjos que estão ali nas 7 igrejas. A palavra anjo significa mensageiro no original do grego. É uma referência aos pastores daquelas igrejas, à liderança daquela igreja. E Jesus fala, ei, elas são estrelas nas minhas mãos. Não no sentido contemporâneo, popstar, de estrelinha, não é? De pessoa para ser idolatrada, não. Estrela na antiguidade era símbolo de referência. Alguém perdido, alguém precisando de orientação, olhava para as estrelas, para se guiar, para se orientar. E ele fala, esses homens, esses meus mensageiros, esses anjos, eles estão aqui na minha mão direita. E ele fala uma outra coisa muito forte. Os 7 candelabros que você viu, que era um tipo de lamparina, com várias lâmpadas, uma menorá. Ele diz assim, esses 7 candelabros que você viu, são as 7 igrejas. Esses candelabros, meus irmãos, representam as igrejas locais, comunidades como essa daqui, que nós estamos reunidos. E daí a pouco, mais para frente, ele vai se apresentar dizendo o seguinte, eu sou aquele que anda no meio dos castiçais de ouro. Ou seja, eu sou aquele que passeia no meio da igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ele está aqui nesse momento passeando no meio da sua igreja, com os seus olhos de fogo, com seus pés de latão reluzente, com a espada saindo da sua boca, que é a palavra de Deus, penetrante, poderosa, capaz de derrotar qualquer coisa. Então, meu querido, minha irmã, meu irmão, desfruta disso. O que aconteceu com esses irmãos nesses últimos dias, esses testemunhos maravilhosos que vocês ouviram, é um exemplo de que Jesus está vivo, não temas. Jesus está vivo e poderoso, não tenha medo, não temas. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E Ele tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Você que ainda tem medo da morte, porque está longe da presença dEle, porque ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu desafio você nessa noite a se reconciliar com Deus, a entregar a sua vida para Deus. Não perde tempo.
Não vá experimentar a morte, não vá passar pela morte, sem ter se reconciliado com Ele, sem ter recebido o perdão que Ele quer te dar, sem nascer de novo. Porque quem tem as chaves da morte e do inferno é o nosso Senhor. Se coloca de pé, ministério de louvor, vem para cá. A gente vai cantar uma canção e eu vou dar a oportunidade para você que quer que a gente ore por você, porque quer tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Atenção, levitas, código C. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, que venha um manto de quebrantamento nesse lugar, meu Pai. Que venha, meu Pai, um manto de quebrantamento sobre esse lugar, meu Deus. Que cada um reconheça, meu Pai, o quanto precisa do Senhor. Oh, meu Deus. Meu Pai, não saia daqui nessa noite sem entregar sua vida para Ele. Às vezes, como a gente ouviu aqui no testemunho, nós somos até religiosos, pessoas que têm uma fé, pessoas que têm uma religião, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu preciso que você entenda, que se as coisas velhas não passaram, a sua vida continua a mesma tranqueira, no mesmo mar de pecado, no mesmo mar de iniquidade, no mesmo mar de desesperança, de falta de fé. Você precisa entender que as coisas velhas não passaram, você ainda não está em Cristo. Ele está vivo. Ele ama você, Ele trouxe você aqui nessa noite, e Ele quer transformar a sua vida. Vamos adorar ao Senhor. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações. Que toquem as suas harpas e encham as suas taças de orações. Yeshua está aqui. Yeshua está aqui. Yeshua está aqui. Yeshua está aqui. Com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como um latão, sua voz como um trovão. Com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como um latão, sua voz como um trovão. Com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como latão,
sua voz como trovão, com seus olhos de fogo, cabelos como a neve, seus pés como ladrão, sua voz como um trovão. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta. Eu quero desafiar você nesse momento a entregar sua vida para Jesus. Talvez você até tenha entendimento, talvez você tenha até um conhecimento da palavra, mas está longe da comunhão. Há muito tempo que você não sabe o que é viver essas experiências, de saber realmente que Jesus está vivo, presente na sua vida. E talvez existam pessoas aqui que nunca de fato tiveram experiência de entregar a sua vida para Jesus, e se partirem hoje desse mundo não sabem para onde vão. Eu quero convidar você a fazer uma decisão muito séria nessa noite, a assumir um compromisso com Jesus. Queridos, ninguém que assume esse compromisso se arrepende, porque uma coisa é enfrentar as dores e sofrimentos desse mundo, outra coisa é enfrentar as dores e sofrimentos desse mundo com Jesus conosco, simplesmente a força mais poderosa desse universo, aquele que um dia vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso eu quero orar pela sua vida que deseja tomar uma decisão nesse momento. Enquanto a gente continua tocando aqui, sai do seu lugar e vem para cá. Levitas, venham para cá para recebê-los com um abraço. Sai do seu lugar e venha. Entregue a sua vida para Jesus. Amém. Levitas já vão abraçando quem vem. Sai do seu lugar e venha. Batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com sua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com sua justiça. Estamos batendo. Aproveita a oportunidade. Não vale a pena continuar longe dele. Não vale a pena viver longe dele. O que nós estamos falando é verdade. Nós
nós vemos Jesus, nós convivemos com Ele, nós desfrutamos do seu poder. O mesmo Jesus que apareceu para João aqui no texto, é Ele que tem agido nas nossas vidas. Isso é real. Creia e entregue a sua vida para Ele. Vem para cá, nós vamos orar juntos. Deixe que Ele faça nova todas as coisas. Deixe que Ele transforme a sua vida. Aleluia. Batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com sua justiça. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado na cruz. Ele morreu, ressuscitou, não ficará no céu para sempre. Eu quero orar por vocês que vieram aqui à frente, mas eu quero também orar com vocês. A gente vai fazer uma oração junto. Eu vou falar, vocês repetem comigo. É uma oração de entrega, é uma oração de entrar em aliança com Jesus para toda a vida. E você que já fez isso, repita essa oração com a gente para dar força para esses irmãos que estão tomando uma decisão nesse momento. Nós temos várias pessoas, aqui está misturado, né? Quem não conhece, não sabe, temos a equipe dos levitas, mas temos muitos irmãos aqui se achegando para a família nessa noite, entregando a sua vida para Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo. Fale assim: meu Pai, eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu quero esse Jesus que está vivo, poderoso, reinando. Eu quero Ele governando a minha vida. Por isso, a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu não quero voltar atrás. E por toda a minha vida, eu pertenço ao Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. Me conserta, molda o meu caráter, faz comigo o que o Senhor quiser. Eu pertenço ao Senhor e eu estou nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus.